Vindas à live em que eu vou contar a minha história no emagrecimento. Quero que você interaja aqui comigo e me diga se o que eu estou dizendo para você faz sentido. Aproveita aí enquanto as pessoas estão entrando. Eu já vou aproveitar aqui e chamar todo mundo no WhatsApp, né? Para que as pessoas entrem e façam parte também da minha história, né? Gente, eu estou muito feliz em poder contar novamente a minha história aqui, porque se você entrar lá no iniciozinho do meu Instagram é que você vai conseguir saber da minha história. Mas hoje eu vou contar ela na íntegra, com riqueza de detalhes, tranquila, com um coração leve, porque em 2021, quando eu contei a história e quando me lancei aqui, eu vou falando com vocês, eu vou chamando o pessoal no WhatsApp. Quando eu me lancei aqui, o que acontece? Eu era muito crua, né? Tava com medo do julgamento, com medo do que as pessoas iriam falar quando soubessem parte da minha história. Estava com medo de me expor, porque eu já tinha confiança, mas não era uma confiança 100%. E hoje eu tenho muita tranquilidade para vim aqui recontar de novo a minha história, né, pra você. E veja se você se identifica. Já aproveita, enquanto eu tô chamando aqui, ó, quem tá no ao vivo, fica aqui mais 2 minutinhos nem isso, tá? Que eu tô chamando o pessoal dos grupos aqui no WhatsApp. E quem está no gravado, dá uma avançadinha aí na barra ali embaixo de gravação, né? Pra gente ir direto ao ponto da minha história. Eu vou falar hoje dessa minha trajetória, vou falar da parceria que eu fiz com o Lisandro, né, que está consolidada, vou falar da turma 9, vou falar do workshop Sutilmente, então hoje vai ser muito, muito bacana. E aí, você vai apertar aqui no botãozinho de um aviãozinho que tem no cantinho da sua tela e vai chamar as suas pessoas que você mais conversa aí no seu Instagram, no seu direct, chama para vir para essa live, para elas aprenderem um pouquinho de emagrecimento consciente e terem a certeza de que nem tudo está perdido. E não está perdido de fato. As pessoas chegam para mim e dizem assim: Mari, eu já tentei de tudo para emagrecer. E normalmente quem generaliza, eu já tentei de tudo, é porque tem um gap aí, tem um buraco. Não, tentou de tudo, mas não tentou as coisas que funcionam de verdade, ou então tentou algumas coisas de forma superficial sem antes tratar outras, né? Então já chamou? Já clicou aqui, ó, nesse botãozinho? Agora eu já não sei mais pra onde olho. Eu tô com câmera aqui. Já clicou aqui, ó, nesse botãozinho aqui, esse aviãozinho? Clica nesse aviãozinho e chama as pessoas com quem você mais conversa, ou chama aquela amiga que vive reclamando que quer emagrecer e que 2024 vai ser diferente, porque eu tenho certeza que quem estiver aqui comigo vai se identificar com o que eu estou falando. Então, vamos lá, gente? Bora lá? Bora lá, então? Vamos começar. Olha só. Primeiro eu quero dizer para vocês que o sonho da minha vida era impactar a vida das pessoas. Sempre foi fazer diferença na vida das pessoas. E na época em que eu tinha esse desejo profundo, não que eu não tenha, eu ainda tenho, mas só para vocês entenderem, eu tinha esse desejo profundo, eu achava que eu ia impactar as pessoas, que eu ia fazer algo diferente no mundo, na vida das pessoas, através da música. Porque a minha vida inteira, praticamente, né, até há alguns anos atrás, eu trabalhei com música. Para quem não sabe, né, eu sou, mas não estou, musicista. Sou formada em música, sou formada também em geografia, além de coach de emagrecimento e análise de comportamento no emagrecimento. Então eu achava que eu ia impactar a vida das pessoas com a minha música, com a minha arte. Era isso que eu pensava. Então o meu desejo era estudar, fazer diferença, mostrar para o mundo aquilo que eu sabia fazer. Mas como eu sempre trabalhei com música, eu achava que era música o meu caminho. Apesar de eu gostar muito ainda, né? E hoje eu consigo entender.
Então, o que aconteceu? Eu conheci o meu marido, eu tinha 16 anos, e entre namoro, noivado, casamento, esse ano a gente vai completar 99, 2024, 25 anos juntos. Não parece, né, gente? Eu com essa carinha de bebê. Vocês acham que eu tenho cara? Escrevem aí pra mim no chat. Vocês acham mesmo que eu tenho cara de uma mulher que está há 25 anos com a mesma pessoa? Vocês acham mesmo que eu tenho cara de mãe? Gente do céu, eu não sou só mãe como eu sou sogra, gente. Ai, Deus, brincadeiras à parte. Então, eu conheci meu marido com 16 anos, né? E a gente namorou, noivamos, né? E na época em que eu estava noiva dele, lá pelos meus 19 anos, já fazia acho que já fazia uns 3 anos que a gente tava junto e já fazia 1 ano e pouco que a gente tava noivo. E eu engravidei. Oh, meu Deus, a Tati tá dizendo, cara de bodas de prata, nunquinha. Obrigada, amiga, pra essas coisas, né? Depois eu passo o Pix, tá? Por ter feito esse comentário pra mim. Ai, gente, então assim, eu engravidei, né, do Lucas, meu filho, que hoje tá com 20 anos, vai fazer 21 anos, né? Tive ele com 20. E o que aconteceu? Uma mudança gigantesca na minha vida. Eu fazia faculdade, meu marido fazia faculdade, e lógico que nós dois não poderíamos, os dois, continuar na faculdade, né? Então, ele seguiu e eu fiquei pra não correr o risco de estar na estrada. Na época não tinha faculdade na minha cidade, precisava me deslocar para outra cidade. Então, eu abri mão do meu sonho de estudar, de fazer diferença e de tudo mais, né? Eu falei que tenho essas formações, mas espera aí que eu já chego lá, tá? Não foi assim que aconteceu as coisas. E aí, o que aconteceu? A gente morava, eu, minha mãe e meu irmão, que a gente sempre morou juntos, os três, toda a vida. Pra quem não sabe, minha mãe me criou e criou o meu irmão sozinha. Ela foi pai e foi mãe. E a gente sempre foi muito humilde. Morávamos num bairro que precisava subir um morro muito grande para chegar na minha casa, e a minha casa era pequena, a minha casa não tinha condições de acolher eu, minha mãe, meu irmão, meu marido, mais o bebezinho que ia chegar, né, o Lucas na época. Então, o que aconteceu? Como ficava mais longe do centro, eu trabalhava na época como atendente numa loja de telefonia celular aqui na minha cidade. E aí o meu marido, na época meu noivo, né, fez essa proposta para eu ir morar na casa dele, com os pais dele, com a irmã dele, porque a casa ficava mais perto do nosso trabalho. A gente trabalhava juntos na época, ficava mais perto do nosso trabalho. Como a gente não tinha carro, ficava mais tranquilo de eu me deslocar também, né? Porque com 3 meses eu tive um sangramento e tudo mais. Aí o médico pediu um pouco mais de repouso, não andar tanto e tudo mais. E a minha casa era um pouco mais longe. E aí ele me fez essa proposta, né? Tipo, vamos morar comigo, morar com os meus pais, com a minha irmã. E na época, eu fui morar. Nunca tinha ficado longe da minha mãe. Nunca tinha ficado longe do meu irmão. Gente, só pra vocês terem uma noção, eu dormia com a minha mãe, vocês não estão entendendo. Eu tinha 20 anos, 19 anos, e eu ainda dormia com a minha mãe. Porque a gente é muito, muito ligada uma na outra. Então, eu fui morar na casa do meu noivo com os pais dele. E aí, vejam bem, uma casa diferente, uma família diferente, dormindo com uma pessoa diferente, porque eu dormia a minha vida inteira com a minha mãe. Ali, de uma hora para outra, estava dormindo com uma pessoa diferente, pessoas com costumes diferentes, com rotinas diferentes. Eu tive aquele primeiro choque inicial. E adivinha o que aconteceu? Eu comecei a encontrar conforto na vida diferente que eu estava levando, porque tudo que é diferente
causa uma certa dor na gente. Tudo que é para mudar a vida da gente causa uma certa estranheza, uma dor, um impacto na nossa vida. Eu, além de ter mudado de casa, estava mudando a convivência com as pessoas, eu estava vivendo uma rotina diferente e ainda por cima ia me tornar mãe. E ainda por cima eu estava gerando, né, naquele momento, uma vida que dependia 100% de mim. Na época eu nem pensei, eu vou parar de estudar aqui e vou cuidar da vida do meu filho e tudo mais. Então eu agradeço infinitamente a família do meu marido que me acolheu como filha. Eles cuidaram muito de mim, eles cuidaram muito do Lucas, como se fossem pais dele, inclusive. E eu fui muito bem acolhida, mas não era a minha família. Eu não sei se vocês estão me entendendo. Vocês estão se identificando? Falem aí pra mim, porque eu não consigo olhar as duas câmeras ao mesmo tempo. Então, assim, estão se identificando? Isso já aconteceu com algumas de vocês? Eles me tratavam super bem. Eles são pessoas maravilhosas, mas eu me sentia deslocada naquele momento. Eu sentia a falta da minha mãe. Eu sentia a falta do meu irmão. Eu sentia a falta da minha rotina, daquilo que eu fazia todo dia na minha casa, na minha liberdade. E aí eu encontrei na comida. Por isso que eu falo pra vocês, gente, não adianta vocês terem a melhor dieta, não adianta vocês terem os melhores profissionais do mundo se você não olhar pra você, se você não entender o que acontece com você. Você pode ter os melhores profissionais, você vai conseguir chegar no teu objetivo, mas não vai conseguir se manter. Por quê? Porque a raiz daquilo que tá te levando a comer mais do que o seu corpo precisa é outra. Não é a comida, não é a intensidade do exercício físico, entende? Então, naquele momento, eu encontrei... Ó, a Tati tá dizendo assim, ó, comigo eu fui morar com a minha avó pra estudar, viu? E aí vocês vão entender onde eu quero chegar. E aí eu encontrei na comida um conforto, um alívio, um bálsamo pra minha alma. Então vocês vejam bem, eu sempre trabalhei com música, né? E tocava na orquestra, sempre estava envolvida com alguma coisa na arte e tudo mais. Então a minha primeira quebra foi parar de tocar, parar de me apresentar. A segunda quebra, trabalhar mais do que eu trabalhava antes, porque antes eu trabalhava meio período, né, no centro de música, depois eu fui trabalhar no comércio como atendente nessa loja de telefonia celular e trabalhava o dobro e ganhava metade do que antes. Foi outro corte, depois eu engravidei, outro corte. Daí eu saí da casa da minha mãe com o meu irmão, fui morar com o meu noivo, outro corte. Vocês estão entendendo a sequência de mudanças que foram acontecendo na minha vida? E eu encontrei na comida um alívio, um prazer que eu não tinha mais, em que eu sentia muito prazer tocando, estando com meus amigos. Não que eu não amasse e não amo meu marido, não era isso. Mas a rotina tinha mudado, tudo tinha mudado na minha vida, tudo. E eu estava naquele processo de adaptação, só que enquanto eu estava nesse processo, eu descobri que a comida melhorava o meu humor. Eu sentia que eu precisava me recompensar por essa mudança. E a minha sogra, ela sempre cozinhou extremamente bem. Quem conhece ela sabe que ela dá um show mesmo na cozinha. E eu lembro que quando minha mãe saía para trabalhar e eu era criança, muitas vezes eu ficava chorando, né? Então a minha avó, ela assava um pãozinho bem quentinho, né? E eu lembro, assim, de uma cena muito clara em que eu tava chorando. E ela disse, coma esse pãozinho, olha só que gostoso. E eu chorando, que a avó fez isso, aquilo, aquele pãozinho, aquele cheirinho de pãozinho, né? Então sempre que eu sentia o cheiro do pão assando, era como se a minha avó dissesse assim, come, olha, que já vai passar, a mãe já vem, ou algo nesse sentido, sabe? Então a minha sogra assava pão ou fazia qualquer outro bolo ou bolacha. Isso automaticamente me levava para um cenário da minha infância e eu acabava buscando cada vez mais e mais comida para tentar aliviar aquele sentimento. E isso eu só descobri, minhas lindas, depois de muitos anos, tá? Faz muito pouco tempo que eu descobri isso. Que eu comia
porque o meu inconsciente me jogava de volta lá para minha infância, em que eu chorava a dor da separação com a minha mãe e a minha avó dizia: come, come que passa, olha que gostoso que a avó fez, olha que bom que tá isso aqui. E aí eu criei esse vínculo inconsciente com a comida, e quando eu tive todas essas transformações na minha vida, eu comecei a associar a comida a algo que era muito prazeroso. Já que eu não estava mais tendo a vida que eu tinha, já que tudo tinha mudado, já que tudo era muito incerto, então eu precisava me recompensar de alguma forma, e foi na comida que eu encontrei esse conforto. Mari, então você não era feliz? Era. Eu estava extremamente feliz, mas eu não tinha essa consciência do que eu estava fazendo, como muitas acontecem. Muita gente come sem saber que está comendo para tapar um buraco emocional. É por isso que muitas vezes as pessoas falam assim: quando eu vi, eu já comi. Não, mas eu quero muito emagrecer, mas eu tenho dificuldade com doce, eu tenho dificuldade à noite, eu tenho isso, tenho aquilo. Sempre tem algo emocional atrelado ao ato de comer em excesso. Porque existe a fome física e a fome emocional. E a fome emocional é aquela fome que sempre te convence a comer algo muito específico, ou o doce, o pão, né? O meu caso era o pão e o carreteiro. Comer algo muito específico para matar aquela fome, mas na verdade não é a fome. É o vínculo emocional que você criou com aquela comida por conta de coisas que aconteceram na tua vida, ou que recentemente aconteceram também. Não só na infância e na adolescência. E aí, vamos ver se eu não perdi o fio da meada. Eu era muito feliz. Gente, eu dei a luz ao meu filho, que era uma bênção, a minha vida mudou totalmente, então eu vivia naquele momento só para ele. Eu era mãe em tempo integral. Mesmo quando eu não estava com ele, o meu pensamento era nele. Você sabe, você que é mãe sabe, que quando a gente dá a luz, a gente não consegue nem lembrar de como a gente era antes de ter os nossos filhos. A minha energia toda era voltada em cuidar do Lucas. Sempre com muita ajuda, né? Do meu marido e da família dele, porque, enfim, eu morava ainda com eles, né? Só que eu ainda sentia sabe aquele vazio existencial, como se você, mesmo tendo o que todo mundo aparentemente julga como, tudo certinho, parecia que faltava alguma coisa. Por quê? Porque apesar de eu estar sendo mãe e amando isso, né? E amando o meu filho e a constituição da minha família, faltava a questão do propósito, do servir, do fazer algo para os outros maior do que você. E ainda eu tinha aquela, né? Quero estudar. Mas como é que eu ia estudar com um filho pequeno, né? Nem casa a gente morava com a sogra, nem casa nós tínhamos. Então, as coisas foram acontecendo, a gente foi morar sozinho, foi morar na nossa casa, eu, meu marido e meu filho, e a gente foi morar os três, e aquele vazio. E eu continuei comendo igual, tá? Continuei comendo igual. Eu engordei 24 quilos na gestação do Lucas. Lógico que depois eu eu amamentei ele 2 anos e pouco, perdi esse peso. Em seguida, depois recuperei boa parte dele, mas eu continuava comendo todas as minhas emoções. As mudanças, a maternidade, a responsabilidade, a falta de dinheiro. Como eu falei pra vocês, eu trabalhava meio período, ganhava X. Depois eu passei a trabalhar o dia todo e ganhava um valor sobre X. Então, era tipo a metade do que eu ganhava antes. Então, a falta de dinheiro, não estava estudando, não estava seguindo o fluxo que eu tinha traçado para minha vida, apesar de estar feliz, né, com a constituição da minha família. E aí, a gente vai deixando.
a gente vai deixando, né? Aí você uma hora se percebe, ai meu Deus, a minha calça não entra, a blusa não entra, já não é toda a roupa que fica boa, daí você reclama pra mãe, reclama pra melhor amiga, reclama pra alguém mais próximo de você, a pessoa fala, ai, é maternidade, ai, depois que a gente é mãe é assim mesmo, ai, porque depois de não sei que idade é assim mesmo. E aí você vai criando essas crenças, né? E vai acreditando que aquilo ali é verdade. É porque agora eu sou mãe, então é por isso que eu tô acima do peso, porque eu não consigo entrar nas roupas. Porque agora eu sou mãe, é por isso que eu como mais, né? Mas apesar de você querer emagrecer, você está sempre indo contra aquilo que você quer, porque você não sabe usar as ferramentas e as estratégias certas. Então, o tempo passou e nesse meio tempo eu tive a Amanda, né? Que é a minha filha mais nova, hoje, prestes a fazer 18 anos. Gente, eu vou voltar de novo. Eu tenho cara de mãe de 20, 18? Não tenho, né? Logo veio a Amanda. Daí, pense, quem tem 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos, sabe que o amor sempre é dobrado, triplicado, quadriplicado e assim vai. Eu, de novo, mãe, o tempo integral. Nessa época eu já estava dando aula de música, tive que parar para cuidar, né, para me cuidar na gestação, né? E quando ganhei a Amanda para cuidar dos dois filhos pequenos e assim com uma diferença tão pequena, o que aconteceu? Comi mais, mais. O vazio continuava e eu não sabia o que era. Hoje eu sei o que era o vazio, né? E eu continuei comendo. O que aconteceu disso? Uma hora, de tanto reclamar, eu me flagrei que me olhei no espelho e disse, meu Deus, essa não sou eu, né? Já tinha engordado, já tinha emagrecido de novo, e depois de uma forma absurda, que eu sempre gosto de dizer, né? Que não foi do nada, né? Foi, de repente eu me vi muito acima do peso, mas não foi do nada que eu fiquei acima do peso. Então eu me olhava no espelho, não me reconhecia mais. Eu não enxergava mais a Marileia na sua essência. Eu não enxergava. Eu só via uma pessoa extremamente sobrecarregada, uma pessoa negativa, uma pessoa reclamona, reclamava, e eu só queria 2 coisas na vida. Eu só fazia 2 coisas na vida. Eu só comia e pensava em emagrecer. Mas pensar em emagrecer é diferente de entrar em ação para emagrecer. E hoje eu vi uma frase muito interessante e eu fiquei reverberando com essa frase na minha cabeça, que diz assim, ó: a tua vontade de ter resultados não pode ser maior do que a tua vontade de fazer o que precisa ser feito para alcançar os resultados que você quer. E eu ia totalmente contra o oposto disso tudo. Eu queria demais emagrecer, eu queria demais estudar, eu queria demais fazer a diferença. Nessa época eu já meio que tinha percebido que não era mais com a música. E aí eu tava perdida. Porque antes eu tinha uma certeza na vida. Eu era um artista. E ponto. Era com a música que eu ia fluir. Naquele momento eu já não tinha mais nenhuma certeza. Nem do que eu ia fazer, nem como eu ia fazer. Então continuei comendo cada vez mais. Até que eu me olhei no espelho, não me reconheci mais, encarei a balança e descobri que eu estava 18 quilos acima do peso. Me conte aí, se uma pessoa que não tem, como uma pessoa que não tem autoconhecimento vai emagrecer? Como que uma pessoa que não tem dinheiro para contratar profissionais para auxiliar vai emagrecer? Como que você vai ter autoestima se você não sabe mais quem você é e para o que você nasceu para fazer? Eu estava totalmente perdida naquele momento. E aí comecei uma busca desenfreada de que eu tinha que emagrecer. E aí, como eu gosto de falar, né, o tempo foi passando, é vida que segue, o tempo foi passando, né, as crianças cresceram, eu fiz as faculdades, né,
E ainda continuava aquele buraco, aquele vazio. Como que eu ia emagrecer? Como que eu ia emagrecer se eu estava sempre indo na contramão daquilo que eu queria? Queria emagrecer, mas comia. Queria emagrecer, mas bebia. Eu queria muito, muito, muito emagrecer, mas eu não tinha noção do que estava me impedindo. O que estava me impedindo? Ai, Mari, a comida que você comia estava te impedindo. Não. O meu sobrepeso, que na época, né, e de acordo com as tabelas lá do IMC, que a gente não faz esses cálculos mais, de acordo com essas tabelas, só para você ter uma noção, eu não estava obesa, mas eu já estava num grau bem bom de sobrepeso. Então, o sobrepeso, ele não é o problema. A obesidade não é um problema. Sabe o que o sobrepeso e a obesidade são? O resultado de um problema. E eu não tinha noção que isso acontecia. Eu não tinha noção. A comida não era um problema. O fato de eu não gostar de ir à academia não era um problema. O meu peso, o meu corpo, a minha falta de autoestima não era um problema. Era o reflexo do problema. E qual que era o problema, Mari? O problema é que eu tapava os meus buracos emocionais. Eu já não tinha mais buraco, eu tinha cratera emocional todas com a comida. Porque eu também tinha uma crença de que, já que eu não tenho nenhum prazer na vida, eu vou me dar o único prazer que eu tenho, que é comer. Então eu comia quando eu estava triste, comia quando eu estava feliz, comia quando algo muito bom tinha acontecido, comia quando algo muito ruim estava acontecendo, e praticamente tudo era motivo para eu comer. Tudo era motivo. Ó, a Adri tá falando assim, ufa, cheguei atrasada, mas cheguei agora, estou assistindo essa live mega inspiradora. E isso, Adri, eu não contei lá em 2021, né? Eu só contei assim, de forma superficial e tudo mais. E por que eu tô contando hoje essa história aqui pra vocês? Porque depois de ter passado 15 anos, e aí resumindo assim, né? 15 anos tentando emagrecer rápido, isso mesmo que você ouviu. Eu passei 15 anos tentando emagrecer rápido, eu comecei a me questionar por que algumas pessoas emagrecem e outras não? Por que algumas pessoas fazem bariátrica e voltam a engordar? Por que algumas pessoas emagrecem e permanecem magras? É porque são mais ricas? É porque têm mais sorte? Ou porque elas pensam diferente? Se a nossa constituição, né, orgânica, é igual, por que umas conseguem e outras não? E comecei a questionar e a buscar isso. E aí cheguei na conclusão de que o que difere uma pessoa de outra, quem tem resultado e quem não tem, é o pensamento. É a mente. E aí comecei a estudar, ler muitos artigos acadêmicos, todos os assuntos que falavam sobre a capacidade que a nossa mente tem de fazer mudanças desde que a gente use as ferramentas certas. E aí cheguei na programação neurolinguística, cheguei nas técnicas de reprogramação mental, não só para o emagrecimento, mas para qualquer coisa. Mas antes disso, e eu sempre falo para as minhas alunas, antes de continuar essa história do meu emagrecimento, eu sempre falo para as minhas alunas, se você acredita que vai emagrecer, 50% do caminho já está andado. Os outros 50% é fazer aquilo que precisa ser feito. Se você acredita, você consegue. Tem uma frase do Henry Ford que fala, né? Se você acredita que algo vai dar certo, você tá certo. Se você acredita que algo vai dar errado, você também tá certo. Porque tudo começa no nosso pensamento. Então, o que aconteceu? Eu comecei a estudar e comecei a ver olhar pra mim
e perceber os meus pensamentos. Perceber que a forma com que eu pensava determinava a forma com que eu sentia. Porque primeiro você pensa, depois você sente, aí você reage. E de tanto reagir exatamente da mesma forma, essa reação cria um hábito. Então eu comecei a perceber que os meus pensamentos eram disfuncionais. Eu pensava o quê? Só coisas que denegriam a minha imagem. Ai, meu Deus, eu não consigo emagrecer porque eu sou uma inútil, porque eu sou uma fracassada, porque eu sou uma incapaz, porque eu sou fraca. Isso era uma coisa que eu pensava demais. É porque eu sou fraca, é porque eu não tenho força o suficiente, eu não tenho força de vontade suficiente. E olha só, minhas gatas, força de vontade é o que eu mais tinha nessa vida. Porque eu passei 15 anos tentando emagrecer. Você acha que uma pessoa que passa 15 anos tentando emagrecer, ela não tem força de vontade? Força de vontade é o que ela mais tem na vida. E olha pra você nesse momento, há quantos anos você está tentando emagrecer rápido? Porque todo mundo quer isso de um dia pro outro. Para e pensa. Tem condição de você emagrecer hoje? Se você não consegue olhar pra você, se você não sabe o que é que tá te incomodando, se você não sabe os motivos pelos quais você tá colocando pra dentro do seu corpo mais do que ele consegue gastar? Porque, acredite, mesmo você não fazendo nada, só respirando e dormindo, você gasta energia. E obrigatoriamente teria que emagrecer, né? Só porque aí a gente consome mais do que gasta. É por isso que a gente engorda. Mas você acha mesmo que tem condição de emagrecer se inscrevendo na melhor academia da sua cidade, contratando o melhor personal, o melhor nutricionista, uma equipe multifuncional, como os endocrinologistas, né? Eu já fui, gente. Já fui endocrinologista, já fui nutricionista, já peguei dieta das minhas amigas, eu já tomei shake, eu já tomei chá, eu já fiz de tudo que mexia na quarta engrenagem do emagrecimento. As engrenagens do emagrecimento são pensamento, sentimento, comportamento e hábito. Então, quando eu tomava shake, tomava chá, tomava remédio, eu não estava mudando o meu pensamento. Eu não estava mudando o meu sentimento. Eu estava mudando o meu hábito. Quando eu ficava sem comer e passava mal, eu não estava mudando a primeira engrenagem do emagrecimento. Eu estava mudando a quarta engrenagem, que é o hábito. E aí, quando você começa a querer rodar a engrenagem do emagrecimento pela direção errada ou da forma errada, você desiste. Por quê? Porque não é sustentável. Sustentável é aquilo que se sustenta, é aquilo que perdura. Você acha que consegue tomar um pozinho, um shake que substitui uma refeição completa, arroz, feijão, carne, salada, pro resto da sua vida? Você acha que você vai conseguir sustentar uma injeção que regula a sua insulina no corpo, que é uma injeção para diabetes que custa 700, 800 reais, pro resto da sua vida? Ah, Mari, mas aí eu tomo a injeção e aí eu como menos, e aí eu crio o hábito de comer menos, e aí, quando eu crio o hábito, eu crio o comportamento, que cria o sentimento, que cria o pensamento. Funciona? Sim, funciona, mas não é sustentável. Eu aprendi isso da pior forma possível. Eu queria ser emagrecida. Eu não queria emagrecer. Eu queria dormir gorda e acordar magra. E aí era por isso que eu me frustrava, porque eu ficava 3 dias passando fome, passando restrição, e aí eu ia me pesar no 4º dia, eu tava igual, ou então tava às vezes até mais pesada, porque eu não sabia que fatores como o intestino, como água, como a rotina interferem no peso. Eu não sabia que emagrecimento era diferente de perda de peso. Eu não sabia a importância da água, eu não sabia a importância do sono, eu não sabia... Peraí, deixa eu responder aqui. Eu não sabia como é que a gente faz para bloquear os nossos sabotadores. Eu não sabia nem o que era sabotador do emagrecimento. Não sabia nada disso e continuava tentando mexer na 4ª engrenagem do emagrecimento. Hábito, 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 hábito.
E daí, desistia. Depois de desistir, me sentia um fracasso. Olha só, deixa eu ler aqui. Eu não sei se é Carcidi, Lava Carcidi. Ah, tá. Lava Carcidi comentou assim, ó, como funciona? Queria muito emagrecer. Minha gata, me chama lá no direct, aqui no Instagram, que a hora que a live acabar eu te respondo. E já vou aproveitar o gancho dela aqui e vou dizer uma coisa assim, ó. Tira o queria da sua vida, tá? Primeira coisa que me chamou a atenção aqui, que eu quase que até perdi a linha de raciocínio, que ela botou assim, queria muito emagrecer. O queria, ele está no pretérito, tá no passado. Então, você não quer mais. O seu inconsciente, ele entende semântica da língua portuguesa, tá, gente? Ele entende. Vocês acham que não, mas não. Eu não entendo nada de português, mas seu inconsciente entende. Quando você diz queria, é porque você hoje não quer mais. Quando você diz queria, é porque hoje você não tem certeza do que você quer. Lembra que eu falei que quando a gente acredita numa coisa, 50% do caminho está andado? Então, minha linda, eu já quero aproveitar e dizer pra você assim, ó, tira o queria da sua vida, diga eu quero. E já vou dar uma dica pra vocês aqui, ó. Se vocês se comprometerem, se determinarem em emagrecer, tira o eu não posso, eu preciso, eu queria, tira o eu é difícil, tira o não dá. Tire essas palavras, isso aí eu usava demais na minha vida. Tire essas palavras da sua vida. Troque o difícil por é desafiador. O cérebro da gente entende o é desafiador como é possível. Quando você diz é difícil, nem quero. Faz 3 dias o negócio ali e desiste. Por quê? Porque é difícil. O que é difícil tá explicado. É difícil, não tem como ser feito por muito tempo. Então tirem essas frases da vida de vocês. Eu preciso, eu queria, é difícil. Porque isso reforça cada vez mais que você não consegue. E escolha. Quando alguém, por exemplo... Ai, meu Deus, olha. Ela diz... coloca teu nome aqui, porque o Lavacar Cid, eu não consigo me conectar com você sem o nome. Ela disse assim, as suas palavras estão mudando o meu pensar. Nunca pensei como é possível uma palavra mudar nos pensamentos. Meu Deus. E eu queria contar isso pra vocês, o poder da palavra, gente. Muitas e muitas vezes, né, o universo, Deus, ou seja lá o que você acredita, eu acredito em Deus. Jéssica, olha só, o poder das palavras as palavras, aliás, são magnéticas e elas são autorrealizáveis. Então, assim, eu já tive muitas demonstrações na minha vida de tudo aquilo que eu desejei com todas as fibras do meu corpo, aconteceu. Tudo aquilo. E recentemente, gente, por que eu resolvi contar essa história pra vocês? Porque ela é bem minuciosa. Vocês viram que a minha história é bem minuciosa, né? Eu resolvi porque 2023 foi um ano extremamente desafiador pra mim. Mari, mas eu te acompanho aqui, você até viajou pros Estados Unidos. Pois é, mas ninguém viu nos bastidores o que eu passei pra ir pros Estados Unidos e ninguém viu também que eu fiquei 4 anos sem ver minha mãe. Essa mesma mãe que eu dormia junto com ela. Então, foi um ano muito desafiador, foi um ano que... meu Deus. Quando é desafiador, ele transforma a gente. Eu posso dizer pra vocês com 100% de certeza que esse ano me transformou. Além de tudo que eu passei, né? A ansiedade de ver minha mãe, depois a ansiedade da separação novamente, né? Eu também tive problemas de saúde, eu tive problemas pessoais e eu tive que acabar me afastando, né, do meu outro trabalho, porque além do programa Sutilmente, eu também trabalho numa outra empresa, uma instituição privada em que eu sou coordenadora de atividades e eu passei muitos desafios mesmo, então precisei me afastar. E quando eu me afastei, eu consegui me ouvir de novo. Gente, Mari, não acredito, você passou tudo isso estudando e isso e aquilo, inteligência emocional. Mesmo tendo um certo nível de inteligência emocional, mesmo sabendo tudo que eu sei, eu sou ser humano. E esse ano ele me transformou.
eu me vi numa situação de muita vulnerabilidade. E para quem me acompanha aqui sabe que eu até desapareci por um tempo porque eu não queria ser vista. Eu não queria ser vista num momento de vulnerabilidade. E a maior prova de autocompaixão, de, como que eu vou dizer, autocuidado, é quando você reconhece que você é ser humano. Que você não tem que dar conta de tudo, que você não tem que ser uma super mulher, apesar de você ser uma super mulher e ser maravilhosa, mas você não tem. Onde está escrito na Bíblia, no Alcorão, sei lá no que você tem que dar conta de tudo. Que você tem que ser uma super mãe, uma super esposa, uma super filha, uma super profissional e que você não pode ficar doente nem física e nem emocionalmente. Pois é, eu cometi um grande engano. E por muito tempo eu passei a acreditar que eu era essa super mulher. Não que eu não seja, né? Eu sou. Mas hoje eu reconheço as minhas vulnerabilidades. Hoje eu reconheço que tá tudo bem se eu não dou conta do meu trabalho todo no dia. Que tá tudo bem se eu não consigo responder todo mundo no WhatsApp e no Instagram. Que tá tudo bem se hoje eu não conseguir limpar minha casa, tirar o lixo e tudo mais. Que tá tudo bem. Quando você não tem teus filhos perto de você, como... Vocês sabem, meu filho, né, tem 20 anos, ele mora fora. Não mora mais comigo. Tá tudo bem quando você tá longe da tua mãe. Você não precisa descontar as suas emoções na comida. E esse ano de 2023 foi um ano que me desafiou a olhar pra minha humanidade. Foi desafiador, eu fiquei doente fisicamente, emocionalmente. Tive que parar de fazer atividade física, que era uma coisa que meu Deus, eu me descobri no cross. E hoje eu sou uma pessoa que não posso mais fazer cross. Por conta, né, desses meus problemas de saúde física, mas que eu vou melhorar com certeza, porque o nosso físico, ele reflete o nosso emocional e eu estou em processo. E o fato de eu estar hoje aqui com você, recontando a minha história, revivendo tudo que eu passei até hoje, inclusive o ano de 2023, é porque eu reconheço a minha humanidade, reconheço as minhas fraquezas, reconheço a minha vulnerabilidade, mas sobretudo, eu reconheço o peso de transbordar na vida das pessoas. Lembra que eu falei no início da live que eu queria impactar a vida das pessoas? Ai, gente, desculpa. Desculpa. Lembra que eu falei que eu queria fazer diferença na vida das pessoas? Foi através da minha vulnerabilidade, da minha humanidade, que eu consegui fazer diferença na vida das pessoas. Eu tenho muito orgulho disso. Tanto que, ó, a Paty tá dizendo assim, ó, você é maravilhosa. Mari, aprendi muito com você. Eu tenho orgulho de bater no meu peito e dizer que aos poucos eu estou cumprindo a minha missão, transbordando na vida das pessoas. Ai, Andresa, obrigada. Isso é libertador, Mari. Nossa, musa inspiradora, obrigada. Obrigada, Dai. Olha só, eu estou, né, me permitindo chorar ao vivo. Obrigada, Dai. Obrigada, de verdade, meu Deus. A Dai é aluna da turma 1 do programa Sutilmente, uma das primeiras pessoas que confiou em mim e no meu trabalho. Deus abençoe infinitamente. Então hoje... Ai, minha mãe, ó. Mãe falou, pronto, né? Pare de chorar, tá bom? Parando de chorar em 3, 2, 1. Hoje eu sou uma pessoa que reconhece, então, essas vulnerabilidades, as fraquezas, mas eu tenho orgulho de bater no meu peito e dizer que estou transbordando na vida das pessoas e que estou conseguindo alcançar o meu propósito e fazer diferença mesmo. Porque
por exemplo, assim, as pessoas às vezes, mãe, eu também te amo, tá? Obrigada, Sônia. Te admiro muito, muito obrigado. Ai, meu Deus, ó, a Jéssica também falou assim, ó. Então, eu vi o resultado da Andresa e foi onde tocou meu coração. No sábado eu estava lendo sobre você e quando vi a live hoje eu fiquei louca pra conhecer e ver como você é. Então eu sou assim, Jéssica. Eu sou assim, desse jeito. E agora você já me conhece, né? No meu íntimo, chegou no momento certo. Então, minhas gatas, perdi até a linha do raciocínio, né? Vamos lá de novo. Parei na minha humanidade, né? Reconheci a minha humanidade, estou transbordando na vida das pessoas, porque o que eu queria era isso. Apesar de ir lá no comecinho achar que era com a música, né? O propósito de Deus era muito, muito maior para mim. Porque as pessoas me mandam muita mensagem no WhatsApp, no Instagram, perguntando: Mari, qual é o preço do programa? Quem já fez o programa sabe que o programa ele não tem preço. Ele tem um valor, porque ele traz um autoconhecimento e uma transformação tão grande na vida de quem faz, que todo mundo que já fez, quem já fez e tá aqui, coloca aqui pra mim. Se pagaria de novo, se faria de novo, é que eu olho lá, olho na câmera lá, olho aqui. Se faria de novo, se valeu a pena. As pessoas me perguntam, né, quanto que é, qual é o preço. Eu digo, não tem preço, tem valor, porque ele transforma. Aquilo que transforma a nossa vida não tem preço, tem valor. Então, o que acontece? E quando eu dou o preço, né, quando eu falo, aliás, não é o preço, quando eu falo o valor do programa, tem gente que não fala mais comigo, não responde, ou vê o áudio ali, ou a mensagem que eu respondi, e não fala mais. Por quê? Porque não conseguiu entender ainda, e pra mim tá tudo bem, é um processo, gente. Tem gente que, ó, a Paty, que acabou de dar o depoimento dela aqui, ela foi uma pessoa que ficou me namorando, ó, anos na internet, anos. E hoje ela conseguiu emagrecer, já da turma 8, né? Ela conseguiu emagrecer 8 quilos. A turma 8 é uma turma que eu terminei agora em dezembro. E antes de ela entrar no programa, ela já tinha conseguido emagrecer sem entrar no programa, porque ela assistia as minhas lives todas as quintas-feiras. E eu parei de fazer live em 2023, né? Fazia lives esporádicas por conta de tudo isso que eu tô contando pra vocês, né? As minhas dificuldades e tudo mais. Então, quando eu falo preço, o valor, a pessoa desaparece. Mas, gente, Deus o livre. Assim, eu conversando com uma pessoa do marketing, né? Esses dias ele me disse assim, Mari, tu não vende. Tu não vende o teu programa. Porque parece que quando a gente tá vendendo alguma coisa é um produto, né? E eu não considero o programa um produto. Eu considero o programa uma oportunidade de se conhecer. Uma oportunidade que muitas pessoas não se dão a chance, e nem muitas vezes nem é pelo dinheiro. É pela falta de autoconfiança e pelo fato de não acreditar mesmo. A Jéssica falou, me pareço muito com você, o meu emocional me parece muito com você, tô aqui chorando junto contigo e esse emocional me faz cada dia engordar mais. Exato, é isso mesmo. A Dai falou assim, ó, eu pagaria 1000 vezes se fosse preciso. E a Dai, além de fazer o programa Sutilmente, ela recentemente também adquiriu o Workshop Sutilmente 2.0, que eu já vou explicar o que é. A Sônia falou, eu faria de novo. E a Paty, né, que emagreceu 8 quilos, falou assim, verdade. Verdade, eu só trago verdades. Então, gatos, assim, ó, nesse momento em que eu não apareci, aqui em 2023, é porque parece que... O meu sentimento é de que eu não era digna de inspirar as pessoas, porque eu estava passando por esses momentos de turbulência na vida onde todo mundo passa. Parecia que eu não era digna de falar de emagrecimento, de emocional, de família, enfim, de coisas que eu falo aqui, né, nas lives e no programa. Parecia que eu não era digna de tudo isso. E levou um certo tempo para eu
entender que isso faz parte da vida da gente, né? Todas essas adversidades fazem parte. E parei de ficar com aquela coisa de acreditar que no Instagram tudo tem que ser perfeito, tudo tem que ser lindo, porque o Instagram, ele é como se fosse uma maçã mordida, né? Você pega a maçã aqui, morde desse lado, mas mostra o outro para todo mundo. E quando começou a acontecer um monte de coisa na minha vida, eu comecei a enxergar minha maçã mordida. Só a minha maçã mordida, eu não enxergava aquilo de belo que eu tinha pra ensinar e pra mostrar. E tá tudo bem você mostrar a maçã mordida. Tá tudo bem você mostrar as suas vulnerabilidades. Tá tudo bem passar pelas dificuldades que a gente passa na vida. Então, eu queria dividir de novo a minha história com vocês, assim, nas suas mais menores particularidades. Dizer pra vocês que eu tô muito feliz de todos os dias, aos poucos, eu estar retomando a minha essência, o meu propósito. E aí que eu tava falando do valor pra vocês, o programa tem um valor financeiro, né, um preço, que é isso que todo mundo fala, porque, gente, apesar de todo mundo achar que a internet é algo muito fácil, que é só abrir a câmera e tudo mais, tem muita coisa por trás, tem muito investimento por trás. E além disso, a pessoa tem que ter muito conhecimento para dar a cara a tapa e vir aqui falar, né, da sua vida, ou instruir, ou servir de inspiração para alguém. Então, eu gostaria muito de poder fazer isso de forma gratuita, eu gostaria muito de poder, meu Deus, transbordar mais e mais na vida das pessoas, só que isso tem um custo e isso é dispendioso em questão de tempo, de conhecimento, de dinheiro. Todo mundo acha que eu dormi professora e acordei coach de emagrecimento. As pessoas, todo mundo acha, não, todo mundo é muita gente, desculpe a generalização. Algumas pessoas pequenas e mesquinhas, né, acham isso. E tá tudo bem, eu não tô aqui pra julgar ninguém. E as pessoas também, quando julgam a gente, elas não sabem a história na sua íntegra, né? Então, eu fiquei pensando assim, gente, como é que eu vou... meu Deus, esse programa todo, ele tem um custo. Muita gente quer emagrecer, não consegue, as pessoas me mandam mensagem e tudo mais. O que eu podia fazer? Lógico, na medida do meu possível, porque eu já falei pra vocês, estou passando por um processo, né? Eu vou estar aqui na internet, ou gravado, ou vivo falando de emagrecimento consciente, tentando cada vez mais ajudar mais e mais pessoas, porque muitas pessoas já emagreceram sem fazer o programa, só me seguindo aqui no Instagram, na medida do possível, mas eu queria uma coisa mais efetiva, uma coisa que fosse ordenada. Porque eu aparecer aqui de vez em quando, nas lives, ou nas dicas, ou nas postagens, nos reels, nos meus stories, de forma aleatória, não é de forma estratégica, não é uma coisa sistematizada, que tem um passo a passo, que vai te trazer uma clareza profunda sobre o emagrecimento consciente. Foi por isso que eu criei o workshop Sutilmente 2.0, que é uma super, hiper, mega aula de emagrecimento consciente, e que quando você faz a aquisição desse workshop, que é como se fosse um condensado do programa Sutilmente. Lógico que tem muitas diferenças, muitas variações, né? Mas é uma forma de você enxergar o emagrecimento consciente. Então foi por isso que eu criei o workshop Sutilmente 2.0. Quem quiser conhecer, clica no link da minha bio, vai levar para minha página. Da minha página, se você achar que tudo aquilo que eu coloquei ali faz sentido, você vai pro check-in, né? Faz a compra do workshop Sutilmente 2.0. Lá tem o material, tem teste, tudo para você ter clareza do emagrecimento consciente. E se você não gostar, né,
você me manda uma mensagem no WhatsApp e pede seu dinheiro de volta, eu não vou nem querer saber por quê que você quer o seu dinheiro de volta, eu só quero que você entenda como que é que funciona o emagrecimento. Que não é uma pílula mágica que você dorme com a programação de gordo e amanhece com a programação de magra. Então, para você ter essa clareza, e é metrificado, é ordenado, é de forma estratégica, que tem o material, que tem o passo a passo de como emagrecer de forma consciente, tá? E aí, o que acontece? Com toda essa minha parada e esse tempo que eu passei refletindo sobre a minha vida e sobre as dificuldades que eu fui tendo e tudo mais, eu fiquei pensando o seguinte, quando eu criei o programa, nós estávamos no meio da pandemia, então as pessoas estavam em casa, as pessoas tinham mais tempo, as pessoas estavam ociosas, as pessoas estavam curiosas por entretenimento que fosse diferente, que fosse rápido, que isso, que aquilo. E aí então, né, eu resolvi me mostrar para o mundo da internet em 2021. Só que hoje, né, graças a Deus a pandemia acabou e muita coisa mudou. Então, como muita coisa mudou, eu também tive que mudar o programa Sutilmente. Hoje, né, hoje não, né, ele vai se chamar a partir de agora de Sutilmente 2.0. Ele tá passando por toda uma reformulação, inclusive uma das grandes reformulações do programa é que agora nós vamos ter um acompanhamento nutricional, né? Eu fechei uma parceria com meu amigo Lisandro Costa, que é personal e que também é nutricionista, que vai estar nos auxiliando durante a nossa jornada no programa. Então é um programa que tem duração de 2 meses, um programa que é online, mas que eu dou todo o meu suporte individualizado, personalizado, acompanhamento semanal com os feedbacks, tem material para você fazer o acompanhamento do programa, tem o acompanhamento do Lisandro, né, no início, no meio, no fim e tudo mais. Então assim, ó, eu reformulei totalmente o programa e a semana que vem nós vamos fazer o lançamento da turma 9, eu e o Lisandro, né, vamos fazer juntos esse lançamento. E aí sim, se você tem o desejo ardente de transformar a sua vida pela engrenagem certa, que é pensamento, sentimento, comportamento e hábito, eu vou me sentir muito honrada se você vier comigo e com o Lisandro nessa jornada, né? Eu gosto de comparar o emagrecimento consciente a uma viagem. Quando você vai viajar para um lugar incrível, quando você vai viajar para um lugar onde você quer muito estar, você primeiro faz um planejamento. Não, ou primeiro o que você escolhe o seu destino, você compra malas, você compra passagem, você se prepara psicologicamente para aquele momento. E o emagrecimento consciente é assim. Oh, meu Deus, é transmimento de pensação. Eu gosto de inverter as palavras, A Andresa disse, minha melhor escolha é o programa Sutilmente Gratidão Eterna. Essa moça aqui, ela emagreceu só 33 quilos. Vocês acreditam nisso? Então, a Andresa, eu ia citar ela agora. Ela fala assim pra mim, Mari, o programa, ele foi libertador, transformador na minha vida e a perda de peso e a transformação do meu corpo foi um bônus. E o bônus que todo mundo enxerga, né? Mas eu já enxergava a transformação dela muito, muito antes, porque eu faço esse acompanhamento e esses feedbacks semanais. Mas é um bônus mesmo, porque você vai conseguir olhar para a sua vida como mulher, como esposa, como filha, como mãe, como profissional, como a sua missão como pessoa no mundo. Você consegue ter essa visão panorâmica da sua vida, como se você estivesse num drone olhando para sua vida de cima. E aí sim, quando você entende, né, como que o emagrecimento não é um processo linear, o emagrecimento não é um processo de início, meio e fim. O emagrecimento é um processo de início, meio e meio e meio e meio. Não tem fim. E quando você consegue ter essa percepção, você faz o que precisa ser feito e o seu corpo começa a responder, né? Então, eu gosto muito de dizer que
o emagrecimento consciente é como se fosse uma viagem, uma grande viagem. Você precisa se preparar para ele. Muitas pessoas entram no programa achando que... Ai, Mari, cadê a dieta? Né? Na época, né, as turmas anteriores não tinha acompanhamento nutricional. E muitas entravam achando que, tipo... Eu ia fazer um milagre da noite pro dia, me cobrando dieta, isso e aquilo. Então eu gosto de deixar muito claro, eu não sou nutricionista, né? Mas agora nessa turma a gente vai ter o acompanhamento de um super profissional, porque ele já atua na área do emagrecimento e, né, do cuidado com o corpo e tudo mais, porque ele também é personal trainer, mas antes eu não tinha esse acompanhamento. E as pessoas não entendem que a engrenagem certa do emagrecimento é o pensamento. Não que a dieta não seja importante, que também está errado esse termo, e não que o exercício físico não seja importante, mas se você não estiver bem com você mesmo, se você não entender os reais motivos pelos quais você come descontroladamente à noite, você come doce, você não toma água, você não faz atividade física, você não dorme bem, você é ranzinza, você reclama de tudo, se você não entender por que você é assim... O melhor nutricionista, o melhor personal, o melhor endócrino, a melhor coach, né, a melhor analista, que é o que eu sou, não vai fazer o milagre por você, mas eu consigo e eu tenho as ferramentas certas para te ajudar. Então, vou te fazer esse convite para que fique de olho aqui no Instagram, né, tanto no meu quanto do Lisandro, porque a semana que vem a gente vai fazer esse grande lançamento, só que as vagas são limitadas, né? Por que as vagas são limitadas? Eu queria colocar 100 pessoas numa turma, eu gostaria de colocar 100 pessoas numa turma só, mas o atendimento ele é personalizado, ele é individualizado. Como é que eu, Mari, né, vou fazer um atendimento personalizado, individualizado, entender a história de cada um, entrar na vida de cada um, de 100 pessoas, sendo mãe, sendo esposa, sendo filha, sendo profissional, porque além do programa, eu também trabalho numa empresa privada. Como? Como que faz isso com qualidade? Não faz, né? E eu prezo por essa qualidade. Então eu vou ficar muito feliz, muito honrada se você me der a chance de conhecer a mim um pouco mais a fundo e conhecer o que eu faço, o meu trabalho. Entra lá no link da minha bio. Ó, a Jéssica falando, oba, quero participar. Vai ser bem-vinda, Jéssica, bem-vinda mesmo. Então, entra lá no link, dá uma olhada com calma, tá? Porque o workshop, por exemplo, o workshop Sutilmente, ele não tem prazo de fechamento. A qualquer momento eu posso tirar ele do ar, mas você não precisa esperar uma turma abrir. Quando eu falo do programa Sutilmente 2.0, é aquele programa em que eu pego na mão e que eu sigo junto com você. Ali, por 2 meses de mãozinhas dadas. Você tenta soltar da minha mão, eu pego de volta. Quando você tenta soltar da minha mão, eu pego no seu pé. E é assim que funciona. Porque nosso cérebro aprende por repetição. E o meu papel é esse, fazer você repetir os processos que são importantes durante o emagrecimento. Certo? Então eu quero que você me conheça. Me dê essa chance. Entra lá no Workshop Sutilmente 2.0. Você pode fazer em até 12 vezes de R$19,70 por acaso. Ah, Mari, por acaso não, a propósito, né? Mari, mas eu vou esperar a turma 9 abrir pra ver o que é. Eu vou te dizer com todo amor do meu coração. Conheça o Workshop Sutilmente 2.0 primeiro. Pague as 12 vezes de R$19,70 ou R$197 à vista, porque se você entrar na turma 9, você não vai perder nenhum real. Sabe por quê? Eu vou devolver, não, eu vou dar de desconto os R$197 que você pagou no Workshop Sutilmente lá na turma 9. Então qual é o risco? Você vai assistir, vai ver como que é, vai fazer os exercícios, não vai gostar, vai pedir o seu dinheiro de volta, eu vou devolver. Não, você gostou, agora você quer o meu acompanhamento e do Lisandro durante 2 meses. Entra na turma 9 e eu te dou o que você pagou de desconto e tá tudo certo. Vai ser um sucesso, a Andresa falou. Vai ser mais um sucesso. Tá imperdível, Maria. A Andresa sabe do que eu tô falando, porque ela já acessou o Workshop Sutilmente 2.0. Certo, minhas lindas. Ai, eu tô me sentindo tão bem. Andresa, eu quero agradecer de verdade, tá? Você aqui. Muita gente entrou aqui agora e eu não tô conseguindo olhar para 2 câmeras ao mesmo tempo, 2 lugares ao mesmo tempo, mas eu quero agradecer todas as alunas, desde a turma 1 até a turma 8. Quero agradecer imensamente às cobaias.
Mas a Andresa hoje, eu quero agradecer ela em especial, não que as outras... Pelo amor de Deus, gente, todos vocês são importantes e todos vocês estão nas minhas orações, todas. Porque eu sempre peço pra Deus pra trazer somente aquelas pessoas que eu tenha condição de fazer alguma coisa pela vida delas. As que eu não tenho, não vou ter condições de ajudar, que elas encontrem um outro caminho, tá? Mas a Andresa, assim, ó, ela tá sabendo disso agora, que eu vou contar agora. Ela me ajudou muito, tá? Muitas dessas vezes ali em 2023, final de 2023, que eu estava realmente muito debilitada emocionalmente, fisicamente, psicologicamente, eu pensei muitas e muitas vezes em desistir. E sabe o que é uma conexão que não é desse plano? Não sei se vocês acreditam nisso ou não, na energia ou coisa assim. O que acontece? Uma vez, assim, eu pensei muito em desistir, muito de verdade mesmo. Pensei assim, meu Deus, eu não vou mais fazer isso, eu não tenho mais condição de ajudar ninguém, eu não tenho mais condição de inspirar alguém ou de transbordar na vida de alguém, eu não quero mais. E eis que nesse dia que eu tive esse pensamento, a Andresa, eu sempre falo, né, nunca é do nada, é sempre de repente, né, mas nunca é do nada. De repente, a Andresa me mandou uma mensagem com uma foto dela de antes e depois e com um textão. A Andresa é da turma 3 ou da turma 4, nem tô lembrada agora, de tanto tempo faz que ela é aluna. E eu lembro dessa foto do antes e depois, e eu lembro do textão que ela escreveu, eu fiquei extremamente emocionada. Eu entendi isso como um sinal de Deus, porque Deus, ele fala com a gente através das pessoas. Deus, ele é infinitamente grande, e o amor dele por nós é muito, muito grande. Quando ele tira coisas e pessoas da nossa vida é porque ele ouve coisas e vê coisas que a gente não vê. Mas quando ele coloca pessoas na vida da gente que acrescenta, é porque ele também ouve e vê coisas e ele ouve seus pensamentos, ouve seus clamores e ele coloca essas pessoas para falar para você, para ele falar, aliás, para você através dessas pessoas. E eu tenho certeza que nesse dia Deus usou a Andresa como um instrumento, como um meio de comunicação para falar comigo. Eu até falei isso depois para ela e é isso, gente. Não só ela, outras pessoas me mandaram mensagem e tudo mais, mas esse dia em específico, em que eu nem queria levantar da cama, foi ela que me mandou essa mensagem, esse textão. Depois eu vou até procurar e posto lá nos meus stories pra vocês verem a foto do antes e depois dela. Pronto, agora é eu que vou chorar. Você veio com essa missão linda, Mar, de nos transformar, de nos libertar, imagina. Eu sempre gosto de dizer que eu só mostro o caminho. Quem escolhe caminhar são vocês. E eu sou apenas um instrumento de Deus mesmo, de verdade, tá? Jéssica, me chama lá no privado que eu já falo com você, tá bom, minha linda? Gente, pra todo mundo que me chama no WhatsApp e no Instagram, tenham paciência, tá? Tenham paciência com a quarentona aqui. Por quê? Porque às vezes eu me atrapalho um pouco, né? E tudo mais. Às vezes a Amanda, que também ajuda a gerenciar o meu Instagram, que diz, mãe, pelo amor de Deus, responda fulano, responda ciclano. Às vezes eu demoro, mas eu sempre respondo, tá bom? Muito obrigada pela companhia de vocês, tanto para quem estava ao vivo quanto estava no gravado. Foi um dia... uma live maravilhosa, eu não me sentia tão bem assim desde quando eu me lancei aqui na internet. Vocês me fazem muito bem e com certeza cada um de vocês vai ser abençoado e vai estar nas minhas orações todas as manhãs, tá bom? Espero que alguma coisa de tudo isso que eu falei tenha feito algum sentido para vocês e se Deus, Nosso Senhor, quiser me permitir, né, semana que vem estarei aqui de volta, eu e o Lisandro, para fazer o lançamento do Sutilmente 2.0 e na turma 9. A gente se encontra, tá bom? Beijo, beijo, beijo no seu coração e até!